Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O programa Ponto de Vista de hoje vai bater um papo com o representante da ASPOL, Associação dos Servidores do Poder Legislativo, Francisco José Alves Oliveira, que é administrador, possuidor de MBA em Gestão Pública e, principalmente, especialização em marketing turístico. Por isso, ele é o idealizador do projeto chamado Rota da Tilápia Potiguar, que começou a funcionar há pouco tempo, mas que já está se transformando num grande sucesso. Com ele, recebo também o empresário Joseildo Gomes de Oliveira Barreto, que é o proprietário do famoso Castelo Zé dos Montes, lá no município de Sítio Novo, que está dentro desse roteiro da Rota da Tilápia. Meus amigos, uma alegria imensa bater papo com vocês e receber você, Francisco José, que há muito tempo eu vinha lhe chamando para falar sobre essa rota turística que você imaginou e idealizou. Você que tem o espírito de criador de fórmulas, de coisas importantes, mas estava me dando um escanteio. Você estava me dando um escanteio danado. Por que você estava me dando esse escanteio? Nelson, é um prazer muito grande estar aqui com você. Eu até confesso a você que eu até falei, Nelson, eu só vou lá para o seu programa quando tiver uma coisa grandiosa. Então, nada mais grandioso que trazer um castelo para o seu programa aqui, né? Então, isso foi feito com muito critério, essa escolha do Joseildo, que, na verdade, o Castelo do Zé dos Montes é como se fosse a âncora de todo esse projeto. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que o nosso presidente Ezequiel Ferreira, o deputado Ezequiel, manda um grande abraço, porque nós estamos aqui em função da sensibilidade dele de orientar para que a gente pudesse criar, dentro da associação, uma agenda que pudesse valorizar o turismo Grande-Norte. A interiorização do turismo. A Assembleia tem uma coisa interessante, legislativa, a Assembleia, ela tem hoje aí uma programação voltada para trazer os municípios para dentro, como se fosse uma endomarketing, trazer os municípios para que o servidor público, ao invés, Nelson, de gastar dinheiro fazendo turismo em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará, gaste aqui no Grande-Norte. Vamos valorizar essas coisas do Grande-Norte, né? E uma vez eu vendo um dos seus programas que eu acompanho há 10 anos, você dizia que faltava barrismo no nosso povo. Falta barrismo, falta valorizar essa. O pernambucano tem um discurso muito bonito em relação às suas potencialidades, e nós temos ali a Rota da Tilápia, que é uma bênção de atrações. Vai além do turismo religioso, vai para o turismo de contemplação, vai para o turismo de aventura com Serra Caiada, o turismo gastronômico com essas paradas. Então, esse projeto da Rota da Tilápia, ele teria que ser lançado no Dia Nacional do Turismo, dia 8, e trazido para a grande mídia, que seria o seu programa para dar essa visibilidade que você tanto proporciona às coisas do nosso Estado. Me diga uma coisa, Francisco José, como nasceu a ideia da Rota da Tilápia Potiguar e quantos municípios fazem parte dessa rota, desse roteiro? Muito bem. Nessa agenda chamada Delícias do Rio Grande do Norte, que foi implantada já há 4 anos que a gente vem fazendo esses eventos dentro da Assembleia Legislativa, trazendo não só os clássicos, Timbal do Sul, trazendo Touros, São Miguel do Gostoso, ali Extremóis com o Genipabu, mas trazendo roteiros que têm grande potencial, pouco conhecido do grande público, como Pedro Velho e outras cidades que nós fomos buscando para divulgar dentro da Assembleia. Veio a pandemia e tivemos que suspender esses eventos. E aí caiu no meu colo um livro de um professor, Pedro Maia, da Universidade Federal, que é irmão do secretário da Saúde, Cipriano Maia, que fazia o relato dele exatamente dos caminhos de Santiago.
E aí eu falei, puxa, por que a gente não podia fazer aí uma versão dos Caminhos de Santiago no Rio Grande do Norte? Conversando com os secretários de turismo, que são exatamente os grandes protagonistas desse roteiro, sem eles não existe, né? Essa programação, colocamos a proposta de fazer as paradas gastronômicas. Então começa em Bom Jesus, de manhã cedo, para você ir no seu próprio carro, ou com a sua agência de viagem, você pega aí o cafezinho de Bom Jesus, da queijaria do Paulo, e aí começa lá a programação e recebe um passaporte. Passaporte esse que foi lançado pelo presidente, o deputado Ezequiel, no evento de coincidência, homenagem da sua cidade, Currais Novos, na Assembleia. Esse passaporte Delícia Rio Grande do Norte tem em cada parada uma carimbada. Então o visitante começa a vivenciar uma coisa diferente. Ele vai, experimenta a iguaria típica em cada cidade. De Bom Jesus, ele vai para Serra Caiada e lá na tapiocaria, famosa da Suzy, ele recebe outra carimbada, né, e aproveita para visitar lá em Serra Caiada a maior, a rocha mais antiga da América e também visitar o produtor de tilápia. Você deve estar perguntando aí onde é que entra a tilápia nesse roteiro. Muito bem, ele vai visitar um produtor que vai ter, Nelson, a experiência de fazer um pesca e pague. A criança vai segurar lá, muitas vezes, pela primeira vez, uma vara de pescar. E aproveitar para conhecer como é que pode ser criado uma tilápia no fundo do seu quintal ou na sua propriedade rural. E pode comprar, Nelson, um kit mini produtor de tilápia. Então a nossa ideia é expandir a cultura da piscicultura em toda a região e os turistas também poderem levar isso para casa. E ele vai seguindo Serra Caiada, Tangará, depois de Tangará, ele tem lá em Tangará ele vai ter Tangará tem o grande, a história do pastéis, né? O famoso pastel de Tangará, famoso, né? Patrimônio imaterial, e também tem lá o artesanato ecológico feito por pneus na entrada da cidade. Depois de Tangará você vai para Sítio Novo, que é exatamente o castelo aqui, que tem toda uma história, todo um mistério. Depois que eles passou pelo castelo, teve toda aquela experiência que vai ser muito bem relatada aqui por Joséildo, chega em Santa Cruz. E aí a última carimbada aos pés da Santa. E aí qual é a sensação disso para o visitante, Nelson? Por que a gente chama de turismo, o primeiro roteiro turístico social? Porque você, diferente dos Caminhos de Santiago, que é mais uma introspecção, de você ter um crescimento pessoal, o nosso roteiro ele é bem interativo com gente, com pessoas. Você vai conhecer lá o artesão, vai conhecer os artistas, o talento da terra, porque você fez um turismo social. Você ajudou aquela região a desenvolver o turismo, desenvolver a gastronomia, desenvolver a piscicultura. Então você interagiu com aquele roteiro. Então você, no agradecimento à Santa por ter participado dessa experiência, desse bate e volta, você ajudou, naquela passagem bíblica, a multiplicação dos peixes. Sem dúvida. Francisco José, eu quero aproveitar e mandar um abraço para o presidente da Assembleia e parabenizá-lo por ter você também na Aspol, pensando alto e ajudando o turismo do Rio Grande do Norte. E eu quero parabenizar a Aspol por ter você lá. Agora, demorou muito tempo para preparar esse roteiro? Eu queria só fazer uma ressalva aqui também, importante. Na Assembleia Legislativa tem hoje o diretor-geral, que, como você, foi presidente da Improturne, Dr. Augusto Viveiro, que tem essa visão, essa sensibilidade de valorizar o turismo no Rio Grande do Norte. E temos também a nossa diretora administrativa, a doutora Dulcinea, que abraçou a causa. Só responder bem a sua pergunta, o projeto da Rota da Tilápia, ele tem, na verdade, essa história de mais ou menos há 8 meses que a gente vem trabalhando, e foi na visita técnica, porque nada substitui, Nelson, o in loco. Na visita técnica nós fizemos lá, junto com todo mundo, nós temos uma máxima, ninguém faz nada só, e eu quero aproveitar e entregar para você esse kit em sintonia com o momento atual de protocolo de segurança da primeira agência de viagem, que é uma agência de viagem de Recife, que está colocando na prateleira a Rota da Tilápia.
Então, isso é um presente para você, em primeira mão. Beleza. Trazido por uma agência de viagem que acredita exatamente nessa alternativa de turismo. Natal, Rio Grande do Norte, é muito mais do que praia e sol, né? A gente tem aí a Rota de Tilápia como uma alternativa. Muito obrigado. Agora, essa empresa é de Recife. De Recife. Aqui, como é que está funcionando Muito aqui no bem. estado? A nossa expectativa é que o natalense pegue seu carro e vá exatamente fazer a rota no bate e volta no sábado, né? Porque é o ano inteiro. Você vai em cada parada gastronômica, em cada cidade, você pede o combo da rota. Você não precisa chegar lá e dizer, eu quero no cardápio, já tem um combo lá pronto lá. É uma iguaria típica, Nelson, e também a bebida típica. Agora, me diga só uma coisa. O cidadão comum que não sabe vai fazer como para percorrer os restaurantes e ver as imagens que são definidas nesse roteiro? Como é que faz? Você fez uma pergunta muito importante. Nessa etapa agora, a gente parte para uma providência que é super importante, que é a sinalização turística. O telespectador e a telespectadora que está assistindo o nosso programa está tendo vontade de fazer essa Rota da Tilápia. Ela procura quem para se inteirar dos municípios e quais são os pontos que vai ver. Como é que o cidadão e a cidadã Muito bem. podem fazer? Eu faço um convite a vocês. Primeiro que vocês entrem no blog Ponto de Vista, tem toda a programação lá, né, que Nelson acolheu essa ideia desde o começo, e foi o primeiro blog, a primeira mídia que nós procuramos para divulgar. Está lá a programação. Você pode pegar o seu carro no sábado de manhã cedo, agora, sábado que vem, com sua família, e começar por Bom Jesus. Agora, como é que o cidadão que está no seu carro vai saber que está dentro do roteiro? Muito bem. Aí entra em cena a sinalização turística que vai ser implantada. Vai ser implantada ainda. Por enquanto, nós estamos colocando, como são cidades que as pessoas, todo mundo se conhece, e à beira da rodovia, se você parar em Bom Jesus e perguntar onde é que é a famosa queijaria do Paulo, é ali. Chegando em Serra Caiada, onde é que é a tapiocaria da Suzy, é ali. Chegando em Tangará, como tem muitas pastelarias, né? E Veneza também, me parece que tem lá umas 2, 3 Venezas, mas nada substitui a pastelaria Veneza, a Veneza da Caterine, que ela, para você ter uma ideia, na semana da Páscoa, até pastel no formato de coelho, a mulher fez lá. Então, tem todo o envolvimento de gente, Nelson. É um turismo que você... Dia dos Namorados, eu faço o convite aqui agora. Dia dos Namorados, você tem um castelo aí para fazer, inclusive, um piquenique com a pessoa que você gosta, que você ama. Se você, de repente, estiver numa situação de uma crise, de uma DR, vá lá para o castelo, porque aí você vai ter a solução, com certeza, né? Então vamos terminar o primeiro bloco, porque você falando no castelo, Opa! Tá aí, Josenildo, a gente vai bater um papinho, começando o segundo bloco com você. Eu vou fazer umas perguntas que eu tenho certeza que o telespectador e a telespectadora querem saber. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com Francisco José e Joseildo Barreto. Joseildo, no primeiro bloco, eu aluguei o Francisco José e conversamos só nós dois. Mas foi muito bacana por falar nisso. E agora eu vou começar o segundo bloco com você, perguntando a você como foi a ideia de seu pai, Zé dos Montes, em fazer uma obra tão bacana e tão significativa para o turismo potiguar. Ok. Bom dia, Nelson. Bom dia, meu amigo Francisco. E a todos que estão assistindo a gente aqui agora. Segundo meu pai, Zé dos Montes, foi uma missão, Nelson, que ele recebeu quando ainda era criança e morava em Pedro Avilino. Ele falou que estava assim, pegando um graveto de lenha assim, perto de uma rocha, e viu uma luz muito forte e uma voz de uma senhora falando com ele. No momento ficou assustado, lógico, ficou assustado. Mas ele disse que nunca foi tão medroso assim. E ouviu a voz dela falando com ele assim: não tenha medo, que não é nada de mal contra você. Mas a partir de hoje em diante, a sua vida vai ser totalmente diferente e você vai ser sempre vitorioso em tudo que você for fazer, se seguir as minhas orientações. Passou o tempo, foram 13 visões ao longo do tempo. Se ele teve alguma visão em fase de adulta, ele nunca falou. Porque ele disse que nem tudo que você sabe é para todo mundo ficar sabendo, só o básico. Chegou a sua fase adulta, ele foi servir o exército aqui em Natal, né? Aqui em 16 aqui. E antes de sair do exército, começou a construir a sua casa aqui nas Quintas, aqui em Natal, com formato de castelo. Terminou, está com 65 anos que ele terminou. Mas sentiu ele ali que não era ali o local da sua missão. Que foi, não é que ninguém falou para ele não, ele disse, não é aqui. Foi para algumas cidades vizinhas aqui, do nosso estado vizinho aqui na Paraíba aqui, e comprou em determinados momentos 10 terrenos, e pela fundação ou outra, ele via que não dava certo e desistia. Voltou para Natal novamente, Zona Norte, ali em Igapó, na Tomar Landim. Ele fez uma casa normal por fora, mas por dentro, um subterrâneo muito bonito, e nesse subterrâneo, ele fez uma capela muito linda. Terminou, ele disse, também não é aqui. Não é aqui. Aí, através de um amigo dele, que é de Sítio Novo, que morava ao lado dele, lá em Igapó, disse, José, tem um primo meu em Sítio Novo que tem um terreno, tem uma pedra muito bonita, e tem uma capela lá. Os nativos da região se casaram lá. E ele quer vender. A capela é de Nossa Senhora de Lourdes. Meu pai chegou lá, ficou já curioso, né? Chegou lá, conversou com o antigo dono do terreno, que era o seu Francisco, na época, e contou toda a sua história, que foi o dia todinho contando a história, que foi longa a história. Mas comprou em 84 o terreno e começou a construir em 84. Até hoje vai fazer agora 37 anos. Não fez para turismo, fez por conta da sua missão. Moramos lá por 11 anos, no castelo. Sempre era mais ele e eu, e algumas pessoas vinham passar férias lá. Mas também ele teve que sair do castelo e morar ao lado, numa casa que tem, que você vai ver lá, em cima de uma rocha, porque começou a chegar visitantes e perdeu toda a sua privacidade do castelo e foi morar nessa casa ao lado. Ele não queria ninguém lá, começou a cobrar uma taxa na época para as pessoas se chatearem e não voltar mais. Foi ao contrário. Aí que as pessoas voltavam lá. Você vai ver lá, todos que estão assistindo aqui, quando chegar lá vai ver uns labirintos no castelo. Foi feito para se perder? Não. Foi feito para fazer vias sacras, procissões por dentro, porque embaixo é a igreja do castelo, no meio é a casa dele. Nunca houve essas vias sacras, mas essa foi a intenção, né? E hoje você vai entra no labirinto, é opcional, mas quando terminar,
você vai entrar em um único labirinto, só vai sair depois que andar em todos, né? Hoje dá um ar de mistério, vamos perder, fica bem legal. Mas não foi essa a intenção. Virou porque as pessoas viram que é uma obra interessante, não só daqui da Terra como espiritual, que tem uma parte mística nisso aí, né? E eu fico muito feliz em fazer parte dessa história. Muito feliz mesmo. Com certeza. Você, inclusive, como é que você se sente como administrador desse castelo, hoje, depois do desaparecimento do seu pai, José dos Montes? Nelson, é assim, ainda é muito recente ainda a perda dele, né? Vai fazer ainda 11 meses. Eu sinto que não estou aqui por acaso, porque eu não gosto de falar assim, porque eu sou o filho dele adotivo, mas eu me sinto como se fosse de sangue, porque a história é longa, mas o nosso encontro nas nossas vidas foi determinado por Deus mesmo assim, né? Porque não foi por acaso. Ele me trouxe para criar com 4 anos de idade, né? Meus pais, uma parte na Paraíba, outra no Rio de Janeiro. Minha mãe faleceu, né? Adotiva também, e a principal faleceram, ele também. Mas assim, não foi por acaso, eu sinto que é o destino que trouxe a gente, porque a missão dele foi para construir. Eu acho que a minha missão é manter a obra dele, o legado dele, porque eu fico pedindo a Deus assim, Deus, se for para mim seguir em frente, me dê sabedoria para administrar, porque não é fácil. E agora estamos com quase 2 anos de pandemia e não é fácil, porque lá virou uma empresa e ficou tudo difícil. Mas eu tenho fé que vai melhorar, tenho muita fé nisso. E você tem, além da sua fé, você tem um desígnio que foi dado para você por conta de seu pai, e hoje você tem um grande apoio da Aspol através de Francisco José, que é irrequieto, que é uma pessoa que pensa muito. Eu conheço você há muitos anos, Francisco José, e sou seu fã também por conta dessa sua inquietação. E são os inquietos os que produzem, os que fazem as coisas. Do mesmo jeito que Zé dos Montes, irrequieto, desde criança, teve a visão de fazer isso, você teve a visão de trabalhar para o turismo do Rio Grande do Norte. Por isso, Francisco José, quero fazer uma perguntinha para você. Quais os novos projetos, além dessa Rota da Tilápia? Bom, eu quero agradecer a sua generosidade, porque não existe Rota da Tilápia sem um castelo, na verdade. Eu até comento com as pessoas que na Rota da Tilápia é possível tudo, inclusive comer uma boa tilápia. Né? Tem isso. Se você quiser, por exemplo, quiser dormir aos pés da rocha mais antiga da América, você tem lá camping, você pode até chegar lá e dizer, não trouxe barraca, e aí é colocada à exposição barraca nessa área de Serra Caiada. Tem lá, inclusive, aqueles amantes da ufologia, né? Quem quiser, por exemplo, dar a sorte de ter até um avistamento, é possível também, naquela região, você dormir sob a luz das estrelas e, quiçá, aparecer lá algum contato. Então, tudo é possível na Rota da Tilápia, inclusive tem um castelo maravilhoso como esse aqui, que nós temos a maior honra de dizer que é a âncora desse projeto. Projeto Futuro, Nelson, nós temos aí uma programação de trazer para alguns municípios um conceito que foi feito com cidade irmã de Timbal do Sul, com uma cidade em Portugal chamada Nazaré. Hoje a Assembleia Legislativa é a única Assembleia que eu saiba que tem, dentro da sua programação de integração de servidores, um curso de gastronomia em Portugal. Então nós temos isso no site da Aspol, que é voltado para servidores da Assembleia e também parceiros, amigos da Aspol. Esse projeto de Cidades Irmãs, que juntou Timbal do Sul com Nazaré, também foi criação sua? Criação nossa, porque eu não gosto de usar a palavra minha, que eu acho que a palavra mais feia que existe é eu. Nós é mais bonito.
né? Então, sem essa sinergia, sem as bênçãos, por exemplo, da presidência da Assembleia, sem o carinho, o comprometimento dos servidores em prestigiar todas essas iniciativas, não haveria, por mais que a gente tivesse boa intenção. Então, essa programação das Cidades Irmãs é o próximo passo da ASPOL para levar a troca de experiência, de gestões entre prefeituras, o Rio Grande do Norte, com as câmaras municipais que tem em Portugal. Você foi aqui, dentro da sua programação, também prestigiou essa iniciativa, quando na época nós trouxemos para cá o presidente da Câmara Municipal de Nazaré, que vai estar assistindo esse programa agora. Eu quero até mandar quero mandar um grande abraço para você, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui no programa Ponto de Vista. Pois é. Então, esse casamento de Timbal do Sul, uma cidade do Rio Grande do Norte, com Nazaré, para fazer curso de gastronomia, para ver e também troca de experiência de gestões, a gente quer reproduzir isso com outros municípios. Nós temos em São Gonçalo do Amarante o galo lá, que é uma referência que lembra o galo que tem em Portugal, de Barcelos. Então nós vamos buscar esses casamentos. Macau, que tem uma vocação para a indústria salineira, existe lá em Portugal, Aveiro, que tem umas salinas. Então, as possibilidades das prefeituras ganharem com essa troca de experiência com Portugal e vice-versa, os portugueses aprenderem com o que está dando certo. Nos municípios, nós temos muitos prefeitos fazendo boas gestões, compartilhar isso com outros municípios em Portugal. Aproveitar a língua, a mesma cultura, né? E um ganha-ganha, uma troca. Esse é um projeto da ASPOL já pós-lançamento da Rota da Tilápia. Eu quero, inclusive, renovar os parabéns ao presidente da Assembleia, porque está dando esse apoio fantástico à ASPOL, através de Francisco José, que é uma pessoa extremamente irrequieta e pensa grande, e pensa muito. Você está de parabéns, Francisco José. Eu quero dizer, Nelson, que o primeiro curso de gastronomia que nós fizemos pela ASPOL, eu tive o privilégio do presidente da ASPOL, na época, Carlos Gomes, participar desse curso. Um amigo nosso querido, que nunca tinha saído do Brasil. E aí, como presidente da ASPOL, foi lá com a esposa, né, a Dineide, mandar um abraço para a Dineide, prestigiar esse primeiro curso de gastronomia da ASPOL. Nós temos agora na presidência o Valdir, que é um servidor muito experiente, voltado para integração também, está fazendo um trabalho muito bonito na nova sede, que fica na praia de Cotovelo, em Pium. Então, mando um abraço para o nosso presidente. Ou seja, aquela máxima, ninguém faz nada só, né? Essa é verdade. Infelizmente, o programa é bem rapidinho, são 30 minutos, o diretor já está agoniado, já me mostrou 3 vezes o relógio, mas eu vou fazer uma pergunta rapidíssima para vocês dois. Existe, no caso do seu, José, existe apoio, alguém apoia? A gente está tendo um apoio, sim, da Prefeitura do Sítio Novo, né? E queremos que tenha mais apoio, mas por enquanto só da Prefeitura Municipal do Sítio Novo. Mas já é um grande começo, e com o nosso amigo Francisco agora, para rodar a Tilápia, né? Que eu fico agradecido de coração mesmo. Muito obrigado. Francisco José, as prefeituras têm apoiado esse projeto Rota da Tilápia? Tem apoiado e tem exatamente colocado à disposição o maior play desse negócio, chama-se secretário de Turismo. Sem eles, a gente não conseguiria fazer nada. E eles estão com vocês totalmente atuantes, fazendo isso? Nós temos dentro da rota, são 5 prefeituras, 5 secretários de turismo, todos eles comprometidos com esse projeto. Parabéns a vocês, muito parabéns obrigado, por toda essa ideia que está vingando e, com certeza, vai marcar uma época no turismo potiguar. Você, telespectador, telespectadora, prestigie a Rota da Tilápia, que é uma ideia fantástica, e vamos fazer renascer esse turismo interno nosso, que tanto nós poderemos ir, como pessoas de fora, como a empresa de Pernambuco que está apoiando o projeto. Vocês estão de parabéns.
E a você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, com a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.